então você vai apresentar uma estrutura. Você consegue ver a tela aqui? Né? Consigo. Tá miúdo aqui. Acho que agora melhorou, né? Te ajudei. Bem melhor, né? Uma justificativa social. Por que socialmente é importante a gente pensar o trabalho docente das tecnologias? Tá. Então a gente vai pensar sobre isso. Uma página, Dani. Tá. O aspecto legal, Flor. Por que é importante a gente pensar isso? Você vai pegar LDB, BNCC, Plano Nacional de Educação Digital, tá bom? Tá. Uma página também. Pode ter citação nessas justificativas? Pode. Uma citação direta para a carta. Só onde, o único lugar que entra a citação na introdução é na justificativa. Tá. E as citações são usadas unicamente para a gente reforçar. A gente fala e fala assim. Como reforça o fragmento a seguir? A gente mostra o fragmento. Uma justificativa teórica. Tem vários autores que vão falar sobre a importância das tecnologias na educação. O Macedo, a Beth Almeida, o Valente, todos eles falam. Você escolhe um fragmentozinho deles e coloca lá. Tá bom? Tá. Argumentando. Tranquilo? Sim. E aí você apresenta a estrutura. Isso tem que dar 5 páginas, no máximo. Eu vi que a sua lá, meu anjo, já deu mais do que 5 páginas, né? Aí o que você vai fazer? Professor André, eu vou deletar tudo? Não, você vai usar em outras partes, entendeu? Tá bom. Tá bom? Então, aqui. Então vem método. O que eu quero ver no método? Ai, meu Deus. O que eu quero ver no método? Você vai explicar o que é um ensaio científico. Aqui tem 2 textos explicando o que é um ensaio científico. O que é? No método, a gente explica o tipo de pesquisa. Né? O que é? A gente vai explicar o que é um ensaio científico. Em seguida, você vai apresentar os autores que você vai usar, o delineamento dos autores. Tá bom? Quais são os autores que você vai usar? Olha, eu vou usar para competência, vou usar o Chandler para falar sobre sociologia da educação, os autores. Dúvidas no método, Flor? Então, professor, o que seria esse ensaio? Qual a diferença do que eu escrevi para o ensaio? Isso. A diferença é, de modo muito simplório, uma revisão de literatura tem procedimentos muito mais rígidos na pós-graduação do que a revisão de literatura que a gente faz lá na graduação. A revisão de literatura na pós-graduação exige o delineamento de um repositório, o aventamento dos documentos dentro de um período de espaço-tempo, a seleção de descritores. É muito mais capcioso do que você está imaginando. E o ensaio, ele consegue ser mais metodologicamente mais flexível, entende? Entendo. Bom, então, se você quiser ver a diferença ver a minha aula, e pode ver isso daqui também. Ó. Tem textos sobre revisão de literatura. Revisão de literatura na pós-graduação é muito duro. Por isso que eu não recomendo fazer. Tá. Mas, tentando se aventurar, a gente orienta. Não sei se vai dar tempo jamais, porque já falta 1 mês para terminar, né? Tá. O ensaio dá tempo. O ensaio dá tempo porque você já tem muito material produzido, entendeu? Então, o que eu quero? Aqui no capítulo 3, bom, você está falando sobre trabalho docente, correto? Sim. Então, o que eu... Oi? Pode falar, professor. É porque corta às vezes a internet não está legal hoje, né? Então, assim, você está falando sobre trabalho docente e tecnologia. Então, você tem 2 capítulos para falar sobre isso. Então, o que você pode falar? Falar sobre tecnologia no primeiro, falar sobre trabalho docente e tecnologia no segundo. Entende? Como que o trabalho
posso sentir hoje, no pleno século XXI, está modificado, reorientado a partir dessas novas tecnologias que se impõem. Por exemplo, na partir da pandemia, né? Mudou drasticamente a nossa relação com as tecnologias, não é verdade? Então, o capítulo 3, eu gostaria que você falasse das tecnologias ou pontos outros que você já tenha levantado lá dentro do seu texto. Tá. Bom? O que eu quero para a próxima orientação? Introdução, método, capítulo 3. Só. O capítulo 4 ainda nem precisa fazer, Dani. Tá. Tá? A priori é isso. Para você ler, tá? Então, assim, você vai entrar no repositório coletivo. Primeira coisa, você vai ver minha aula sobre ensaio. Viu minha aula sobre ensaio? Abre aqui e imprime isso. Tá? Depois disso, você vai ler esse texto aqui, ó, que é um parágrafo, para saber o que é um ensaio. Sim. Tá bom? Você vai ler isso daqui. Depois você vai ler esse outro texto aqui. Ensaio acadêmico e orientação para a realização. Ele dá meio que um passo a passo sobre o que é um ensaio, tá bom? E aí eu vou te ajudar ainda mais. Tem aqui, ó, exemplos de dissertação. Tá vendo aqui dentro? Sim. Exemplos de dissertação. Dentro do exemplo de dissertação tem um ensaio feito. Para você olhar a estrutura que esse ensaio tem. Tá bom? Ok. Que ganhou, ele ficou com nota 10, esse aqui tem um ensaio. Perceba, ele só tem a introdução, ele nem botou método. Eu estou pedindo método agora porque a banca recomendou. Tá? Tá. E os 2 capítulos teóricos e pronto. Tá bom? A priori, Dani, é isso. Eu só peço o seguinte, pelo amor de Deus. Marque a orientação, não se esqueça de marcar. Eu tô tendo que correr com você porque não teve, né? A primeira. Não teve, professor. Eu até pensei em fazer introdução e metodologia, porque eu achei as coisas mais difíceis, assim, para dissertar, né? E foi bem corrido para mim, com um monte de tarefa. Eu não tô colocando isso em questão, até porque Não, a gente sabe, todo mundo é trabalhador. a gente fica meio enrolado com muita coisa, muita demanda, mas não tô justificando. Eu vou correr atrás aí do prejuízo aí. Fica tranquilo, querida. Eu só quero então que você, agora nessa reta final, dê o gás, tá bom? Tá. Eu queria só te fazer uma pergunta. À vontade, estou à disposição. Lá no F3, na estrutura lá, ele vem falando sobre tabelas, essas coisas, de tabela, gráfico. No ensaio, eu tenho que apresentar isso também ou não? Se for pertinente. Por um exemplo, se você quiser usar um dado, por exemplo, do CETIC, que é aquele órgão que eu te falei lá, que eu tenho mostrado para o pessoal, tá aqui dentro, ó. Esse repositório aqui é um repositório muito bom de pesquisas e tudo mais. Você pode pegar. Se você pegar uma pesquisa sobre trabalho docente de tecnologia, mostrando a falta de formação, e isso está dentro de um quadro, dentro de uma figura, que você queira usar, aí tem que ter, aí cabe dentro do ensaio. Se não tem cabimento usar, entendeu? Não Entendi. é obrigatório. Se eu fizer também uma pesquisa com educadores, com alguns professores, Não dá tempo. então só se der mesmo para colocar alguma coisa nesse sentido. Senão, não precisa. A gente não vai trabalhar com dado produzido pela gente, a gente vai trabalhar com dado oriundo de terceiros. Ou seja, algum centro já fez, a gente vai aproveitar isso comentando. Entendi. Certo. Certinho, Dani? Certo. Então, para a próxima orientação, meu anjo, isso aqui não precisa, só são 2 tópicos, tá? Só para constar. Isso aqui, meu anjo, cadê? Ai, é muito papel. Aqui, ó. O que eu quero é a introdução e isso aqui, tá bom? Ok, eu vou imprimir isso daí e vou me basear
nisso daí nos textos. Tá bom. Tá bom? Dá uma olhadinha na minha aula, Dani. São 30 minutos, mas bota lá na velocidade 2, aí tu faz em 15 minutos. Bem rapidinho. Tá bom, professor. Um abraço, vida. Boa Obrigada, viu? Boa noite. noite.